Seja bem-vindo ao Ouça e Evolua. Aqui, a leitura vira conversa. E a conversa vira transformação. Resumos de livros que inspiram e mudam sua vida. O conhecimento que você precisa no tempo que você tem. Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos mergulhar um livro assim fundamental para entender como a gente é influenciado. As Armas da Persuasão, do Robert Cialdini. Quem nunca se viu dizendo sim para algo e depois ficou pensando, ué, por que eu concordei com isso? Ou percebeu que certas vendas, certos pedidos simplesmente funcionam. É exatamente aí que o Cialdini entra, né? Ele dedicou anos para investigar o que ele chama de armas de influência. Na verdade, são 6 princípios psicológicos bem básicos. Atalhos mentais, né? Isso, tipo atalhos que a gente usa para decidir as coisas. E claro, os profissionais da persuasão, aprenderam a acionar esses gatilhos. Muitas vezes a gente acaba concordando quase no automático, sem pensar muito. E a nossa ideia aqui é justamente desvendar esses 6. Reciprocidade, depois vem compromisso e coerência, aprovação social, afinidade, autoridade e, por último, escassez. Vamos seguir a ordem do livro mesmo, para entender como funcionam e, principalmente, como a gente pode ficar mais ligado na influência deles no dia a dia. Preparados para descompactar isso? Vamos lá. Bom, o Cialdini começa de um jeito bem sincero, né? Ele admite que sempre foi meio trouxa, como ele diz. Era presa fácil de vendedor, de gente pedindo doação. Exato. E foi isso que o motivou a investigar a fundo a ciência por trás da persuasão. E ele não ficou só na teoria, não. Chegou a se infiltrar em treinamentos de venda, sabe? Para ver como a coisa funcionava na prática. A grande sacada inicial dele é esse conceito do clique-zoom. Clique-zoom. Como assim? É a nossa tendência a responder a um gatilho específico, que é o clique, com um comportamento padrão automático, que é o zoom. É quase um reflexo mental, sabe? Ah, entendi. O exemplo da loja de joias de turquesa é perfeito para mostrar isso. Uma amiga do Cialdini tinha essa loja no Arizona. As peças não vendiam de jeito nenhum. Mesmo sendo boas, preço justo, nada. E aí, no desespero, ela tentou algo diferente, né? Isso. Antes de viajar, ela deixou um bilhete para a gerente. Pedia para remarcar tudo neste mostruário X12, ou seja, metade do preço. Só que a gerente leu errado e dobrou o preço de tudo. Dobrou, e aí? E aí que vendeu tudo, rapidinho. Os turistas, que não entendiam muito de turquesa, usaram um atalho mental muito comum. Caro igual a bom. O preço alto foi o clique e a compra quase automática foi o zoom. Caramba! É um atalho que a gente usa o tempo todo sem nem notar. Tipo naquele estudo da fila da copiadora que ele cita. Exatamente. A psicóloga Ellen Langer fez um teste, pediu para as pessoas furarem a fila da copiadora. Só pedir, posso usar a máquina de Xerox, deu uns 60% de sucesso. Ok. Se pedia, posso usar a máquina de Xerox porque estou com pressa, pulava para 94%. Agora, o mais interessante foi o terceiro pedido. Posso usar a máquina de Xerox porque preciso tirar umas cópias. Mas isso é óbvio. Todo mundo na fila precisa tirar cópias. Não é motivo nenhum. Pois é, mas o sucesso foi de 93%, quase igual ao pedido com motivo real. A palavra porquê funciona como clique. As pessoas ouviram a estrutura, pedido, plus porquê, plus motivo, e zoom, concordaram automaticamente. Que loucura. E esses atalhos, claro, são úteis no dia a dia, mas deixam a gente vulnerável. Pensa no princípio do contraste, por exemplo. Ah, sim. O vendedor te mostra primeiro um terno caríssimo. Depois, qualquer camisa, mesmo que não seja barata, vai parecer bem mais razoável em comparação, né? Faz sentido. Corretores também fazem isso, mostrando primeiro uns imóveis meio ruins, Exatamente. para depois o imóvel que eles realmente querem vender parecer uma pechincha, uma maravilha. É sutil, mas funciona. Nossa, a percepção é muito relativa mesmo. Bom, isso já puxa o primeiro grande princípio que o Cialdini detalha: a reciprocidade. A reciprocidade. Essa é uma das regras sociais mais fortes que existem. A gente sente uma obrigação quase que universal de retribuir favores, presentes, convites.
É o que faz a sociedade funcionar, né? Essa base de troca. Total. Os Hare Krishna nos aeroportos são um exemplo clássico disso, né? Sim, eles ofereciam uma flor, um livrinho antes de pedir qualquer doação. Mesmo quem não queria flor ou até não simpatizava com eles, se sentia pressionado a doar alguma coisa por causa dessa regra. Porque não retribuir pega a mão, né? A gente fica com fama de ingrato, de aproveitador. A pressão é real. E como? Tem aquele estudo do Dennis Regan com a Coca-Cola que mostra isso muito bem. Um participante, que na verdade era cúmplice do pesquisador, dava ou não dava uma Coca-Cola de presente para outro voluntário. Certo. Depois, esse cúmplice pedia para o voluntário comprar umas rifas dele. Quem tinha ganhado a Coca comprou bem mais rifas e o mais interessante, isso acontecia mesmo quando a pessoa não gostava do cara que deu a Coca. Uau! A obrigação de retribuir foi mais forte que a simpatia pessoal. Exatamente. A regra superou a afinidade. Essa dívida social, sabe? É uma moeda muito forte. Muitas vezes sentimos um peso maior do que o valor do favor original. E esse peso pode levar a gente a aceitar trocas desiguais, né? Só para se livrar logo daquele sentimento de estar devendo. Perfeito. E aí que entra a técnica da rejeição seguida de recuo. É muito usada. Como funciona essa? Primeiro, a pessoa faz um pedido bem grande, algo que provavelmente você vai recusar. Tipo, pedir muito dinheiro emprestado. Isso, ou um favor enorme. Aí, depois que você recusa, ela vem com um pedido menor que era o que ela queria desde o início. Ah, A sua percepção é que a pessoa cedeu, né? Fez uma concessão ao diminuir o pedido. Aí você se sente quase na obrigação de ceder também, de fazer a sua parte, e acaba aceitando o segundo pedido menor. como naquele estudo que ele fez com estudantes. Pediu para serem voluntários por 2 anos, algo assim. Isso mesmo. Pediu para serem conselheiros voluntários de jovens infratores por 2 anos seguidos. Quase ninguém aceitou, claro. Imagino. Mas aí logo em seguida ele pedia: bom, então que tal acompanhar esses jovens numa visita ao zoológico? Só por um dia. A taxa de aceitação para esse passeio triplicou comparado com o grupo para quem ele pediu só o passeio direto. Incrível. A percepção da concessão fez toda a diferença. Totalmente. É a reciprocidade agindo ali. Você cedeu para mim, eu cedo para você. Tá, mas e como a gente se defende disso? Sem virar um egoísta que não aceita nem retribui nada. Olha, o segredo é tentar identificar a intenção por trás do favor ou da concessão inicial. Se parece um gesto genuíno, ótimo. A regra funciona como deveria para manter as relações sociais saudáveis. Mas se a gente desconfia, Se você percebe que aquele presente, aquela ajuda, aquela concessão é, na verdade, uma tática clara para conseguir algo em troca depois, aí você precisa mentalmente redefinir a situação. Aquilo não é um favor, é uma ferramenta de vendas, uma estratégia. entendi. E você não tem obrigação nenhuma de retribuir uma ferramenta de vendas. Pode aceitar a amostra grátis, o brinde, a inspeção gratuita, agradece e depois toma sua decisão sobre comprar ou não baseado só nos méritos da oferta, sabe? Sem se sentir pressionado por essa falsa dívida. Faz todo sentido. Bom, seguindo adiante, o segundo princípio. Compromisso e coerência. Essa nossa necessidade quase obsessiva de ser e de parecer consistente com o que a gente já fez ou falou antes. É um motor psicológico poderosíssimo. Depois que a gente toma uma posição, faz uma escolha, assume um compromisso, principalmente se for público, a gente sente uma pressão danada, interna e externa, para manter aquela linha. Para não parecer volúvel ou sem palavra. Exato. É por isso que os compromissos que são ativos, que exigem uma ação, que são públicos, que dão algum trabalho para serem feitos e que a gente percebe como voluntários, não forçados, esses são os mais eficazes para moldar nosso comportamento futuro. Aquela técnica do pé na porta que ele menciona ilustra isso bem, né? Perfeitamente. O estudo clássico de Friedman e Fraser é ótimo. Eles primeiro pediram aos moradores para colocar um adesivinho discreto na janela, tipo, dirija com segurança. Quase todo mundo aceitou. Ok, um pedido pequeno. Sim. Algumas semanas depois, eles voltaram e pediram para colocar um outdoor enorme, bem feio mesmo, sobre segurança no trânsito.
no jardim da frente dessas mesmas pessoas. E aí? A taxa de aceitação foi muito maior entre aqueles que tinham aceitado adesivo antes. O pequeno compromisso inicial mudou a autoimagem deles. Eles passaram a se ver como cidadãos engajados com a segurança no trânsito. Aí, para serem coerentes com essa nova autoimagem, ficaram muito mais propensos a aceitar o pedido grande depois. A gente constrói uma justificativa interna, então. Isso, a gente cria narrativas para justificar nossas ações passadas e para nos manter alinhados com elas no futuro. É um desejo de coerência muito forte. E a técnica da bola baixa, que o pessoal de vendas usa muito. Essa explora justamente essa nossa necessidade de justificar uma decisão que já tomamos. Funciona assim: o vendedor te oferece uma condição inicial fantástica, irrecusável, só para conseguir o seu sim. Tipo um preço muito baixo num carro. Exato. Aí você decide, vou comprar. E nesse momento, você começa a criar razões para justificar a sua escolha. Nossa, esse carro é ótimo mesmo, a cor é linda, vou adorar dirigir ele. Você se convence. Certo. Só depois que você já está comprometido e já criou essas justificativas internas, é que o vendedor volta e... Ups, tira a vantagem inicial. Diz que houve um erro no cálculo, que o gerente não aprovou aquele desconto. Ah, não. Mas aí, muitas vezes, o cliente já está tão envolvido, já se convenceu com as próprias razões, que para manter a coerência com a decisão tomada, ele acaba aceitando comprar mesmo assim, sem a vantagem inicial. É como se a decisão criasse raízes próprias, né? Se sustentasse sozinha depois. Caramba! E como a gente escapa dessa armadilha da coerência? Não dá para viver mudando de ideia o tempo todo também. Não, claro que não. A coerência é importante, mas o Cialdini sugere prestar atenção em 2 sinais internos. O primeiro é um sinal no estômago. Sabe aquela sensação ruim, um desconforto físico quando a gente percebe que está sendo empurrado pela coerência a fazer algo que, no fundo, não quer? Sim, sei. Esse é um alerta importante. É hora de parar e pensar. O segundo sinal é o que ele chama de sinal do fundo do coração. É mais útil para avaliar um compromisso que você já fez. A pergunta-chave é, sabendo que sei agora, se eu pudesse voltar no tempo, eu faria essa mesma escolha? E a resposta sincera a essa pergunta? A resposta intuitiva, aquela primeira sensação que vem, geralmente revela se a gente está preso numa coerência boba, só para manter as aparências, ou se a decisão ainda faz sentido. Reconhecer isso já é meio caminho andado para não cair na armadilha. Fascinante como nossa mente funciona. Bom, vamos para o terceiro princípio. A aprovação social. A ideia de que, para decidir o que é certo, a gente olha para o que os outros estão fazendo ou pensando. É outro atalho mental poderosíssimo, especialmente quando a gente está em dúvida numa situação de incerteza. Se não sabemos como agir, o que a gente faz? Olha para os lados. O exemplo da risada enlatada na TV é clássico, né? A gente acha meio chato, mas funciona. Funciona. As pesquisas mostram que, mesmo achando irritante, a risada enlatada faz a gente achar os programas mais engraçados e rir mais. A lógica inconsciente é, bom, se tá todo mundo rindo, deve ter graça. E isso explica coisas mais sérias também, como o caso da Kitty Genovese. Aquela história terrível da mulher que foi atacada e morta, enquanto dezenas de vizinhos ouviram e ninguém chamou a polícia. Infelizmente, sim. É um exemplo trágico do que Cialdini chama de ignorância pluralista e do efeito espectador. Numa situação ambígua, como um possível ataque, cada pessoa olha para os outros vizinhos. Se ninguém mais parece estar fazendo nada, se ninguém parece alarmado... A pessoa pensa, bom, talvez não seja nada grave, ou alguém já deve ter ligado para a polícia. Exatamente. Cada um interpreta a inação dos outros como um sinal de que não é uma emergência ou que a responsabilidade não é sua. A incerteza paralisa e faz com que a gente se baseie fortemente no comportamento ou na falta de comportamento da multidão. E isso ainda é mais forte quando são estranhos envolvidos. Mas essa influência do grupo pode ser usada para o bem também, né? Ah, com certeza. Muitas terapias usam a aprovação social de forma positiva. Por exemplo, mostrar vídeos de crianças que tinham medo de cachorro interagindo felizes com eles ajuda muito outras crianças a superarem o mesmo medo. Ver alguém parecido superando o medo. Isso. A semelhança é um fator chave aqui.
A aprovação social funciona com mais força quando a gente vê pessoas parecidas com a gente agindo de determinada maneira. É por isso que campanhas de saúde pública às vezes usam depoimentos de pessoas comuns, e não só de especialistas. Entendi. Mas essa semelhança também tem um lado bem sombrio, né? Como no efeito Werther, que é aquele aumento de acidentes e suicídios depois que um caso de suicídio famoso é muito noticiado. Exato, infelizmente. Os estudos que Cialdini cita são bem perturbadores. Eles mostram que depois de um suicídio amplamente divulgado pela mídia, há um pico estatisticamente significativo de acidentes fatais de carro, de avião, que muitos pesquisadores interpretam como suicídios disfarçados. E o mais assustador é que esses acidentes tendem a envolver pessoas com características demográficas semelhantes à vítima original do suicídio noticiado. Caramba! A semelhança torna o ato, de alguma forma, mais considerável para quem já está vulnerável. É uma interpretação possível e assustadora. Parece que a identificação com a vítima torna a ideia, tragicamente, mais real ou aceitável para alguns. Isso me faz pensar no caso de Jonestown, aquele suicídio coletivo terrível. Como a aprovação social pode ter tido um papel ali. A análise que o Cialdini faz é muito interessante e trágica. Ele argumenta que a mudança da comunidade inteira para um lugar totalmente isolado e desconhecido, lá na selva da Guiana, criou um ambiente de incerteza psicológica extrema. Isolados do mundo exterior. Totalmente. Nesse vácuo de referências externas, as pessoas passaram a depender quase exclusivamente umas das outras pessoas semelhantes, membros da mesma comunidade, para definir o que era real, o que era certo, como agir. A realidade passou a ser o que o grupo definia. Exato. Aí quando a ordem final do suicídio coletivo veio do líder, Jim Jones, e os primeiros membros, talvez os mais fanáticos ou mais pressionados, começaram a tomar o veneno rapidamente e sem hesitar, isso forneceu um exemplo social terrivelmente poderoso para os demais. O comportamento dos primeiros influenciou os outros. Sim. E some a isso a ignorância pluralista. Imagine o pânico interno de cada um. Mas ao olhar para o lado, talvez vissem os outros aparentemente calmos, enquanto também estavam provavelmente em pânico e avaliando a situação. Essa calma aparente dos outros pode ter sido interpretada como aceitação, como se, ok, é isso mesmo que temos que fazer. Criou-se uma validação social horrível para o ato final. Que coisa terrível. É um lembrete sombrio do poder do grupo. E como a gente pode se defender dessa aprovação social quando ela está nos levando para o caminho errado? Bom, primeiro, ficar esperto com evidências sociais que parecem fabricadas, sabe? Risada enlatada, depoimentos parecem muito ensaiados, filas falsas na porta de loja. Desconfie. Ok. Segundo, e mais importante, lembrar que a multidão nem sempre está certa. Às vezes, a maioria está só seguindo cegamente uns aos outros, sem ninguém parar para checar os fatos, a lógica. É preciso ter coragem, às vezes, de desligar esse piloto automático da multidão e analisar a situação com a própria cabeça, olhar para os dados objetivos. Entendido. Bom, vamos para o quarto princípio. Afinidade. Esse é mais intuitivo, né? A gente prefere dizer sim para pessoas que a gente conhece e gosta. Exato. É a base do sucesso daquelas reuniões de Tupperware, por exemplo. Você não compra de um vendedor estranho, compra da sua amiga, da anfitriã. Existe um laço de afeto ali, uma simpatia e até uma leve obrigação social. Mas o que faz a gente gostar de alguém, especialmente num contexto de persuasão? Cialdini aponta vários fatores. Um deles é a atratividade física. Pessoas consideradas bonitas tendem a ter uma vantagem social. São vistas como mais talentosas, mais gentis, mais inteligentes. É o chamado efeito auréola. Impressionante como a aparência influencia. Influencia muito. Outro fator importantíssimo é a semelhança. A gente tende a gostar mais de quem a gente percebe como parecido conosco. Seja nas opiniões, no estilo de se vestir, na origem, nos hobbies. Vendedores espertos sempre tentam encontrar esses pontos em comuns. Ah, você também torce para esse time. Ou, nossa, também sou de lá. Exatamente. Cria uma conexão rápida.
Elogios também funcionam. A gente tem uma reação positiva quase automática a elogios, mesmo quando a gente desconfia que a pessoa pode ter um interesse por trás. É difícil resistir a um elogio, né? Muito. Outro ponto é contato e cooperação. A familiaridade geralmente gera afeição, mas a cooperação é o tempero especial. Trabalhar junto com alguém por um objetivo comum cria laços fortes. Tipo no experimento do acampamento que ele cita, o Robbers Cave. Esse mesmo. O pesquisador Muzafer Sherif primeiro criou hostilidade entre dois grupos de meninos através da competição. Depois, ele só conseguiu reverter isso criando situações em que os dois grupos precisavam colaborar para resolver um problema comum. Aí sim surgiu a amizade entre eles. A tática do policial bom, policial mau também usa isso. O policial bom parece estar cooperando com o suspeito contra o mau. Entendi. E por último, tem a associação. Ah, sim. A gente tende a associar pessoas ou produtos a coisas boas ou ruins. A publicidade vive disso, né? Associar um produto a uma celebridade querida, a um momento feliz, a um evento esportivo vitorioso. Políticos adoram tirar foto com atletas campeões. Exato. E a gente mesmo faz isso. Os torcedores de futebol, quando o time ganha é nós ganhamos. Quando perde é eles perderam. A gente quer se associar à vitória e se dissociar da derrota. O problema é que todos esses fatores de afinidade podem nos levar a tomar decisões baseadas na simpatia e não nos méritos reais da proposta. Certo. E como se defender dessa influência da afinidade? O truque, segundo Cialdini, é tentar separar mentalmente a pessoa do pedido ou do produto. Faça um exercício rápido. Se você perceber que, em pouco tempo, passou a gostar daquela pessoa, vendedor, pedinte, etc., mais do que seria esperado, dê uma pausa. Desconfiar da simpatia repentina. Não necessariamente desconfiar, mas reconhecer que fatores de afinidade podem estar em jogo ali. E aí se perguntar, eu compraria este produto, aceitaria este pedido, se fosse outra pessoa me oferecendo, alguém de quem eu não gostasse tanto? Tente focar exclusivamente nos méritos da oferta em si, independentemente da sua relação com quem está oferecendo. É um bom exercício mental. Vamos para o quinto princípio. Autoridade. A nossa tendência quase que arraigada de obedecer a figuras que a gente percebe como autoridades. O experimento de Milgram é o exemplo mais chocante disso, né? Chocante e muito importante. Pessoas comuns como eu e você, que administraram os choques elétricos que elas acreditavam ser perigosos, dolorosos, em outra pessoa, simplesmente porque um pesquisador de jaleco branco, uma figura de autoridade, mandou continuar. É assustador pensar nisso. É. Mostra o quão fundo vai nosso senso de dever para com a autoridade. Algo que aprendemos desde criança e que, na maior parte das vezes, é útil para manter a ordem social. O problema é quando essa obediência se torna cega, automática. E o mais perigoso, muitas vezes a gente não reage à autoridade real, mas aos seus símbolos. Símbolos. Como assim? Cialdini destaca 3 principais. Primeiro, títulos. Um doutor, professor, juiz antes do nome já muda a forma como a pessoa é tratada. Gera respeito e até faz com que a gente a perceba como fisicamente mais alta. Sério? Até a altura? Sim. E tem aquele estudo com enfermeiros que é de arrepiar. 95% deles estavam dispostos a administrar uma dose obviamente perigosa de um medicamento não autorizado, por telefone, só porque a ordem veio de um doutor que eles nunca tinham visto na vida. O título bastou. Meu Deus. O segundo símbolo são os trajes. Uniformes, ternos bem cortados. Tudo isso evoca deferência. Aquele experimento do cara pedindo dinheiro para as pessoas colocarem no parquímetro, a obediência foi muito maior quando ele estava vestido de guarda de segurança do que quando usava roupas normais. O uniforme tem um poder. Enorme. E o terceiro são os paramentos. São os acessórios que sinalizam status e autoridade, como carros de luxo, por exemplo. As pessoas hesitam mais em buzinar para um carro caro, que demora para sair do sinal verde, do que para um carro popular. É verdade, a gente nem percebe, mas faz isso. O perigo é que esses símbolos ativam nossa resposta de obediência no automático, né? Sem pensar criticamente. Exatamente. A gente vê o jaleco, o terno, o título
e clique, zoom, baixa a guarda. Então, como usar o respeito à autoridade, que é necessário, de forma segura? Como se defender da obediência cega? Cialdini sugere fazer 2 perguntas bem simples, mas essenciais. Primeira, essa autoridade é realmente um especialista nesta área específica? Isso tira o foco do símbolo, o título, a roupa e coloca no conteúdo, na relevância da expertise. Aquele ator famoso que fazia propaganda de remédio vestido de médico. Ele era ator, não médico. Certo, checar a credencial real para o assunto em questão. E a segunda pergunta? A segunda é: eu posso confiar que este especialista vai ser imparcial e honesto comigo? Quais são os interesses dele em me convencer disso? Ele ganha alguma coisa se eu seguir o conselho dele? Ficar atento aos possíveis vieses da autoridade é crucial. Isso ajuda a gente a separar a influência legítima, baseada em conhecimento real, daquela que é só manipulação usando o símbolo da autoridade. Boas perguntas para ter na manga. E chegamos ao 6º e último princípio: escassez. A ideia de que as coisas parecem mais valiosas para a gente quando a disponibilidade delas é limitada. A regra dos poucos. Isso mesmo. Oportunidades parecem mais atraentes quando são raras ou quando estão acabando. Últimas unidades, oferta por tempo limitado, só hoje. Quem nunca sentiu uma urgência maior para comprar algo por causa desses anúncios? Com certeza, o próprio Cialdini conta aquela história do Templo Mórmon, né? Ele só ficou super interessado em visitar quando soube que o acesso ao público geral seria restrito em breve. Exato. Enquanto era fácil visitar, não dava muita bola. Quando se tornou escasso, o desejo aumentou. Colecionadores conhecem bem o poder da escassez. Um selo raro, uma moeda com defeito, valem muito mais justamente por serem difíceis de encontrar. E de onde vem essa força toda da escassez? Cialdini aponta 2 fontes principais. Primeira, a gente usa a disponibilidade como um atalho para julgar a qualidade. É uma heurística. Se é difícil de conseguir, provavelmente deve ser bom. Faz sentido. E a segunda fonte, talvez a mais poderosa, é o que ele chama de reatância psicológica. Basicamente, a gente odeia perder liberdades que a gente já tem ou acha que tem direito. Quando algo se torna menos disponível, a nossa liberdade de escolher ter aquilo é ameaçada. E a nossa reação automática é querer aquilo ainda mais, para reafirmar nossa liberdade. Ah, por isso aquela teimosia dos terríveis 2 anos das crianças, ou a rebeldia na adolescência. E o efeito Romeu e Julieta, que quanto mais os pais proibiam o namoro, mais apaixonados os jovens ficam. Exatamente. A proibição, a restrição, a censura, tudo isso funciona como um gatilho de escassez, aumentando o desejo pelo que foi proibido ou restringido. A gente quer o que não pode ter, em parte para lutar contra a perda de liberdade. E tem condições que deixam a escassez ainda mais potente, né? Tem sim. 2 principais. A primeira é a nova escassez. A gente valoriza mais as coisas que acabaram de se tornar escassas do que aquelas que sempre foram raras. Aquele experimento dos biscoitos no pote é ótimo. As pessoas achavam o biscoito mais gostoso e desejável quando viam um pote cheio, com 10 biscoitos, ser substituído por um quase vazio, com 2, do que quando recebiam diretamente o pote com apenas 2 biscoitos desde o início. A perda recente tem mais impacto. Muito mais! Isso ajuda a explicar até revoluções sociais, sabia? Elas geralmente não acontecem nos piores momentos de opressão, mas sim depois de um período de alguma melhora, seguido por um retrocesso. Liberdades que foram concedidas e depois retiradas geram muito mais revolta. Interessante. E a segunda condição? É a competição por recursos escassos. A gente deseja algo ainda mais quando percebe que tem que competir com outros por aquilo. Voltando aos biscoitos, o desejo aumentava ainda mais se a pessoa acreditava que o pote ficou com poucos biscoitos porque outras pessoas também queriam e pegaram. Ah, é a competição. Leilões, liquidações com muvuca exploram isso, né? Totalmente. Criam aquele frenesi competitivo, a sensação de que você tem que agir rápido para não perder a oportunidade para outra pessoa. E isso amplifica demais o desejo pelo item escasso. O medo de perder, o famoso FOMO, Fear of Missing Out,
muitas vezes supera a lógica do valor real da coisa. E como a gente lida com essa pressão toda da escassez? Como se defender? O primeiro passo, de novo, é reconhecer a reação interna. Sentiu aquela agitação, aquela urgência, aquele calorzinho da competição quando viu última peça ou só mais 3 vagas? Respira fundo. Acalmar a emoção. Isso. E aí se perguntar, por que eu quero isso? É pela utilidade real do produto ou serviço? Ou é principalmente pelo desejo de possuir algo que é raro, disputado, proibido? Cialdini faz uma distinção importante. A alegria de possuir um item escasso é diferente da alegria ou utilidade de usar esse item. Entendi. A gente pode querer muito ganhar o leilão daquele quadro raro, mas depois nem gostar tanto assim de olhar para ele todo dia. Exatamente. A emoção da escassez e da competição pode inflar o valor percebido. Diferenciar o desejo de posse do valor de uso é crucial para tomar uma decisão mais racional e não cair na armadilha. Ótima dica. Para fechar o livro, Cialdini fala da influência instantânea. Ele reflete sobre como tudo isso se aplica na nossa vida moderna, né? Cheia de informação, de escolhas. Pois é, a gente vive na chamada era da informação, mas isso não significa que a gente viva na era do conhecimento ou da sabedoria. O volume de dados, de opções, de decisões que a gente tem que tomar todo dia é gigantesco. E o tempo para analisar tudo é cada vez menor. Exato, e por causa disso, a nossa dependência daqueles atalhos mentais e o clique, zoom, é maior do que nunca. Os 6 princípios que a gente discutiu, reciprocidade, coerência, aprovação social, afinidade, autoridade e escassez, são os nossos principais mecanismos para conseguir navegar nessa complexidade toda. São ferramentas adaptativas na maior parte do tempo. O problema de verdade surge quando esses gatilhos são, como você disse antes, falsificados para manipular a gente, né? Precisamente. Usar esses princípios de forma natural, genuína, faz parte da interação humana. Oferecer um favor sincero e esperar reciprocidade, ser coerente com seus valores, buscar aprovação social em grupos relevantes, gostar de pessoas parecidas, respeitar autoridades legítimas, valorizar o que é raro, tudo isso é normal e funcional. Mas quando alguém cria uma escassez artificial só para vender mais, simula uma autoridade que não tem com um título falso, um uniforme, fabrica uma aprovação social com depoimentos falsos ou risadas enlatadas, usa táticas para gerar afinidade artificial ou explora a regra da reciprocidade com presentes calculados. Aí é exploração. E isso é perigoso para o nosso sistema de decisão, né? Muito. Porque ameaça a própria utilidade dos nossos atalhos. Se a gente não puder mais confiar que um sinal de autoridade é legítimo, ou que a aprovação da maioria reflete algo real, ou que um favor é genuíno, nosso sistema de decisão rápida fica comprometido. A gente vai ter que pensar muito mais para cada decisãozinha, ou vamos acabar sendo enganados. Por isso é tão importante identificar e resistir essa manipulação. É quase uma forma de proteger nossos próprios processos mentais. Então, a grande lição do livro não é para a gente parar de usar esses atalhos, até porque seria impossível e contraprodutivo na vida corrida que a gente leva. O segredo é desenvolver a consciência, né? Perceber quando um desses princípios está sendo acionado em nós. Exatamente, é ligar o radar. E no momento em que você percebe, opa, senti a pressão da reciprocidade aqui, ou, essa escassez está me deixando ansioso, ou, nossa, como eu gostei rápido desse vendedor, é dar um passo mental para trás E se perguntar. essa influência que eu estou sentindo é genuína, vem de uma fonte real ou está sendo fabricada, está sendo usada como uma tática para me persuadir? Essa pequena pausa, essa pergunta já devolve o controle para a gente. Permite escolher se a gente quer seguir o atalho naquela situação ou se prefere parar e analisar a coisa mais a fundo com mais calma. Isso. É sobre usar essas armas da influência de forma consciente, a nosso favor, e não ser usado por elas sem nem perceber. Fique então essa reflexão final. Num mundo que cada vez mais exige respostas rápidas e onde a persuasão está em todo lugar, na publicidade, na política, nas vendas, até nas nossas relações pessoais, entender esses mecanismos psicológicos por trás não é só curiosidade intelectual.
É cada vez mais uma habilidade essencial para a gente navegar melhor pela vida, tomar decisões mais conscientes, é ficar atento aos gatilhos. Com certeza. Uma leitura fundamental mesmo. Bom, por hoje é isso. Até a nossa próxima análise. Se você curtiu esse conteúdo, já deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos episódios.